Dedução de despesas médicas do imposto de renda terá teto e não vai acabar, diz secretário da Receita Federal. Meu amigo, tudo relacionado à Receita Federal você também encontra no canal de notícias. Bom, na semana passada o ministro Paulo Guedes havia dito que queria o fim dos descontos dessa despesa. O governo trabalha em proposta de reforma tributária que deve ser apresentada nas próximas semanas. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, disse nesta segunda-feira que a proposta da reforma tributária do governo federal incluirá um teto para deduções de despesas médicas no cálculo do imposto de renda, mas que elas não serão extintas. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o fim desses descontos. Estamos querendo estabelecer um teto e restringir essa dedução, disse Cintra em evento em São Paulo, emendando e que no caso aí que esse limite está sob a condicionante de não reduzir a arrecadação. O governo argumenta que o desconto das despesas médicas da base do cálculo do imposto favorece os mais ricos, já que os pobres recorrem ao Sistema Único de Saúde e não a consultórios particulares. Pelas propostas, serão limitadas também as deduções concedidas a pessoas com deficiência. Há um abuso gigantesco, afirmou Cintra. A reforma tributária que o governo quer apresentar ao Congresso terá 3 pilares. Primeiro, mudança no cálculo do imposto de renda do cidadão e das empresas, a desoneração da folha de pagamento, a criação de um imposto que vai reunir tributos federais como PIS, COFINS, IOF, o Imposto sobre o Valor Arrecadado ou IVA. Ainda sobre o imposto de renda de pessoas físicas, Cintra mencionou que o presidente Jair Bolsonaro tem insistido muito em uma correção da tabela que calcula o tributo, mas que essa é uma medida que pode implicar em perdas muito significativas da arrecadação e que, por isso, será debatida com cuidado. Esse é o maior desafio que estamos enfrentando, afirmou. Bolsonaro já defendeu a redução da alíquota máxima de 27,5% para 25% e a isenção para quem receber até 5 salários mínimos. Hoje é dispensável de pagar imposto quem ganha até R$ 1.903,98 por mês. O imposto de renda dessas empresas, já sobre o imposto de renda dessas pessoas jurídicas, o secretário voltou a dizer que o governo vai propor mudanças no procedimento de apuração do lucro tributável das empresas. As novas regras contábeis tributárias, às quais o Brasil aderiu, criam fenômenos absolutamente esdrúxulos para qualquer economista, disse, citando como exemplo o conceito do valor justo. O secretário falou ainda que quer reduzir a alíquota, que atualmente é de 34%, para um patamar de 20% até 25%. Cintra ainda afirmou que a tributação de dividendos hoje é inexistente no país, está sendo discutida e que existe uma pressão muito grande para que ela seja adotada. Porém, ele criticou a ideia, na visão dele, essa taxação poderia ter impactos muito significativos no sistema econômico, mas também levar a Receita a ter de volta, voltar a controlar a distribuição disfarçada de lucros. Ele também defendeu que, ao tributar os dividendos, o governo estará prejudicando algo que é muito saudável, fazer com que a Bolsa deixe de ser um cassino, ou seja, na opinião de Cintra, dividendos livres de impostos incentivam os investidores a se interessarem não só pelos ganhos obtidos, como a volatilidade dos papéis, mas também pela parcela do lucro que é distribuída pelas empresas ao acionista. O secretário destacou que sugestões de mudança no imposto de renda não estão presentes no texto do deputado Luiz Carlos Rauli, que corre no Senado, nem na proposta do economista Bernard Epp, que tramita na Câmara. A existência de 3 projetos distintos
torna o debate sobre a reforma tributária mais complexa, a reestruturação do sistema de impostos do país e da prioridade do governo ao Congresso. Após a aprovação da reforma da Previdência, já que teve sinal verde da Câmara e que agora será analisada pelo Senado. Sobre a nova CPMF, Sintra também disse que nesta segunda que a instituição de contribuição sobre pagamentos, ACP, imposto nos moldes da antiga contribuição provisória sobre movimentação financeira, a tão chamada CPMF, pode ampliar a base tributária brasileira em 30%. Esse tributo será incluído na proposta da reforma do governo, de que, de acordo com o secretário, veio para financiar a Previdência. Isso quer dizer que 30% do PIB que hoje está na economia subterrânea, na sonegação e na economia informal seriam incorporados, afirmou aí Sintra. A volta da CPMF já foi descartada pelo presidente Jair Bolsonaro e também nessa segunda o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ela não será discutida na Câmara em hipótese nenhuma. Eu acredito. A CP seria aplicada para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas, que seria feita de forma gradual até chegar a 100%. Em aproximadamente 2 anos. Segundo o secretário, essa desoneração seria apenas sobre a contribuição previdenciária patronal, que é de 20%, sobre a folha, a contribuição do trabalhador não seria afetada. Ele afirmou ainda que esse é o pilar mais incompreendido e mais satanizado do tripé que sustentará a reforma pensada pelo governo. Na avaliação de Sintra, a desoneração da folha é necessária, porque é uma base tributária que está desaparecendo com os novos modelos de contrato de trabalho. De acordo com o secretário, o imposto sobre pagamentos é o único que consegue alcançar a economia digital, a ACP. No caso aí, vai fazer com que quem paga imposto pague menos e quem não paga passe a pagar, afirmou. Sintra admitiu que o caráter cumulativo do tributo é ruim, mas disse que, se aplicado com a alíquota baixa, o nível de distorção que ele cria na arrecadação é menor do que o tributo sobre o valor agregado, o IVA, com a alíquota alta. Segundo o secretário, a proposta de emenda constitucional, a PEC, que será apresentada pelo governo, vai introduzir a CP, mas sem propor alíquota. E a instituição não desse imposto será decidida pela sociedade. Se a sociedade chegar à conclusão que não quer a CP, que se aumente a alíquota do IVA. Disse, segundo ele, o texto vai prever uma gangorra. Nenhuma alíquota pode ser aumentada sem que a outra alíquota seja diminuída e vice-versa. Você acredita? Eu não. Mas Sintra afastou as comparações entre a CP e a CPMF e disse que ambas utilizariam exatamente a mesma técnica, mas que a CP seria bem aplicada. Ele defendeu que, diferentemente da CPMF, a CP, como você viu aí, é apenas a nomenclatura que muda. Não seria temporária, incidiria sobre pagamentos e não sobre movimentação financeira, e que ela viria para substituir impostos e não aumentar a carga tributária. Para evitar que a instituição desse imposto sobre pagamentos seja cumulativa para o mercado financeiro, o secretário afirmou que serão criadas contas especiais isentas de tributos. Qualquer transação que diga a respeito do mercado financeiro, aplicações financeiras ou bancos também terão contas financeiras especiais que estão marcadas sobre essas contas não incidirá esse imposto sobre o pagamento. E no caso aí é uma sistemática que vai blindar o sistema financeiro de toda e qualquer incidência cumulativa. Já a criação do IVA, sobre a criação do imposto sobre o valor agregado, que vai unificar tributos como PIS, COFINS e parte do IOF, Sintra disse que o ideal seria que ele fosse nacional, ou seja, que incluísse cobranças federais, estaduais e municipais.
É isso que sugere o texto que tramita na Câmara, elaborado por Bernard App. Mas como esse debate em todas as esferas é complexo, para não correr risco de terminar o mandato sem aprovar uma reforma, o governo vai propor a criação de um IVA federal, que vai simplificar apenas tributos federais. Não imporemos aos estados e municípios uma reforma tributária, afirmou, emendando que, lá na frente, será oferecida a opção de aderir ao modelo federal. Nossa esperança é de que a reforma do ICMS que os estados devem realizar seja feita de comum acordo com a implementação do IVA federal, de tal forma que eles possam se acoplar. De acordo com o secretário, a simplificação dos impostos só na esfera federal não deve ser eficiente por um longo prazo, mas pode melhorar o ambiente desses negócios do país, pelo menos aí no caso, temporariamente. No texto apresentado em breve, Sintra afirmou que as principais linhas da reforma tributária devem ser apresentadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Na semana passada, ou melhor, na semana que vem ou na próxima, os detalhes, segundo ele, devem ser discutidos mais adiante. O secretário ressaltou que a reestruturação do sistema de impostos no país é discutida há 30 anos. O debate não será fácil, não será tranquilo, apesar de termos hoje no país um ambiente político muito propício a reformas, afirmou. Ele voltou a dizer que o país não deve perder a chance de aprovar a reforma neste governo. Não devemos, como sociedade, perder o momento, ou seja, terminar o governo sem entregar a reforma tributária. Se você ainda tem alguma dúvida da volta da CPMF com um outro nome, aí você está vendo que agora ela vai vir com o nome de CP. E, no caso aí, a reforma tributária está sendo aí trabalhada para ser aprovada até o final de 2019. Se você tem alguma dúvida sobre a volta ou não da CPMF, se você tem alguma dúvida sobre o que está rolando sobre a reforma tributária e como ela vai atingir você, é simples, deixe um comentário no nosso vídeo. Se você gostou da matéria, se inscreve aí no canal. Não deixe de fazer parte da família que mais cresce, a família Canal de Notícias.